Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor William e hoje na nossa aula de hoje nós iremos abordar sobre sistemas de unidades de medida. Tá? Existem várias formas de unidades de medida e suas capacidades, é o que nós iremos abordar na aula de hoje. Vamos começar primeiramente falando sobre medidas de comprimento. Tá? Mais adiante eu vou dar um zoom nessa tabelinha para você compreender melhor o que essa tabelinha está escrita aqui. Sempre que nós vamos trabalhar em sistema de comprimento ou medidas de comprimento, nós temos que entender que a medida de comprimento pode ser o tamanho de uma pessoa, pode ser um lado de uma figura ou de uma planta, certo? E a partir daí, sempre ou ela vai estar, né? Sempre quer dizer a ideia de comprimento, a ideia de distância. Tá? E com isso, nessa tabelinha que eu vou falar aqui, eu vou dar um zoomzinho para vocês compreenderem melhor, vocês verão que essa tabelinha aqui, ela nos ajuda nessa ideia de conversão de medidas de capacidade. Tá? Nesse primeiro momento, como eu estou falando pode ser lado, pode ser distância de uma cidade até a outra, sempre a ideia de, se a gente quer, por exemplo, eu quero saber quantos metros tem, por exemplo, de Pelotas a Rio Grande. Existe uma quilometragem de Pelotas a Rio Grande. Beleza? Mas se eu quero saber essa medida em metros, sempre o que nós temos que compreender? Quando nós estamos indo nessa tabela, da esquerda para a direita, nós estamos multiplicando por 10. Tá? A gente sabe que de Pelotas a Rio Grande dá aproximadamente 60 quilômetros. Se nós quisermos descobrir quantos valem em metros, a gente vai multiplicar esta quantidade por 10. E assim com as demais situações, problemas que nós podemos trazer para esta aula, certo? Então, essa é a ideia. Essa tabela vai demonstrar como se faz para transformar uma medida de unidade para outra, certo? Então, à direita eu estou multiplicando por 10, então aqui eu estou multiplicando por 10, e à esquerda, quando eu quero converter, sei lá, de milímetros para quilômetros, ou de centímetros para metros, ou de decímetro para hectômetro, sempre eu vou dividir por 10, certo? Esse é o primeiro ponto a ser destacado. E aqui eu trago um exemplo. Eu quero pegar esse valor aqui, 0,4587, que está em quilômetros, e saber qual é a medida dela em metros. Como eu falei anteriormente, nós temos que entender isso, que quando eu estou querendo transformar de quilômetros para metros, eu estarei multiplicando por 10. Quando eu vou para a tabela anterior, então, vou do quilômetro para o hectômetro, no hectômetro eu estou andando uma casa, do hectômetro para o decâmetro outra casa, do decâmetro para o metro mais uma casa. Como eu andei 3 casas, seria 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Quando eu estou multiplicando 0,4587 vezes 1000, a gente encontra 45,87 metros, certo? O multiplicar por 1000 é a quantidade de casas que nós percorremos. Como nós percorremos 3 casas, nós vamos multiplicar 10 na 3, 10 vezes 10 vezes 10. Certo? Quero converter de milímetros para metros. Ou seja, saio de milímetro para decímetro, de decímetro para centímetro, de centímetro para metro. Estou andando 3 casas, consequentemente 10 na 3. E então vou dividir por 1000. Vou dividir 158.768 por 1000, vou atingir 158,738 metros, certo? Vamos falar de medidas de área. Quando a gente fala de medidas de área, nós estamos saindo da ideia de comprimento e falando de um espaço todo. Por exemplo, essa sala a gente pode supor que ela tem, sei lá, 25 metros quadrados. Então, tudo que nós vamos pensar na ideia de área sempre vai estar ou metros quadrados, ou quilômetros quadrados, ou milímetros quadrados. Sempre questão de capacidade de área, certo? E aqui a gente tem a tabelinha que vai nos indicar que cada medida está em quilômetro quadrado até chegar no milímetro quadrado, certo? Um exemplo, a gente quer converter 1,658 decâmetros quadrados para metros quadrados.
Não se esqueça, a mesma ideia que eu falei lá no início da nossa aula. A gente vai, se a gente está se deslocando da esquerda para a direita, nós vamos multiplicar por 10. Como nós estamos andando uma casa de decâmetro para metro, então vamos multiplicar este valor por 100. Então, multiplicando por 100, a gente encontra 165,8 metros quadrados. Certo? E o outro exemplo, o que ele está fazendo? A gente está indo de milímetros quadrados para metros quadrados. Ou seja, de milímetros quadrados, nós estamos indo para metro, então nós estamos recuando 1, 2, 3, 4 casas. Ou seja, 10 na quarta. Então, metros quadrados, vamos dividir por 8.945.574 por 1 milhão, vamos encontrar 8,945574 metros quadrados. Ou seja, multiplicamos por 10 na 6, certo? Como assim, professor, 10 na 6? Como nós andamos 4 casas, 10 na quarta. Metro quadrado, você vai estar pensando na ideia de 10 elevado ao quadrado. E aí a gente pensa na multiplicação de potência vezes a base. Conserva a base, somos expoentes. 4 mais 2 dá 6, então por isso que deu 1 milhão, certo? Unidades de volume. Quando nós pensamos na ideia de volume, começamos com comprimento, fomos para metros quadrados, agora vamos para a ideia de cubo. Sempre na ideia de volume, sempre pode ser na ideia de cubo, certo? Ok. Então, a partir daí, a gente pensa que esse volume de capacidade pode estar sempre em quilômetros cúbicos e assim sucessivamente. Um exemplo, conversão de metros cúbicos para decímetros cúbicos. Andamos metro, decímetro, centímetro, 2 casas, até chegar no decímetro 3 casas. Então, multiplicamos por 1000. E embaixo, saímos de centímetros para metros cúbicos, também. Aí fizemos o efeito contrário, divididos. Medidas de capacidade. A gente pensa na ideia de quando a gente vai trabalhar com coisas em volume. Leite, derivados, sempre tem a ideia de volume. Litros, decilitros, assim por diante. Essa é a tabelinha que nós utilizamos para fazer a conversão, tá? Mas a gente tem alguns exemplos, tá? Quando nós vamos falar de medidas de massa, nós pensamos nesse ponto. Também é a mesma ideia para todas as situações. Quando vamos falar de medidas de tempo, nós podemos pensar em outro ponto a ser destacado. Sempre essa regrinha, ela sempre vai ser executada. 1 minuto equivale a 60 segundos, 1 hora equivale a 60 minutos. Né? Um dia a gente sabe que tem 24 horas e a gente pode saber quantos segundos são equivale. Tá? Ou seja, um dia 24 horas, a gente sabe que cada hora é 60 minutos, podemos multiplicar 24 vezes 60, sabemos quantos minutos tem, 1440 minutos, e se nós formos pensar na ideia de segundos, também multiplicamos por 60 e encontramos 86.400 segundos. Certo? Uma coisa muito interessante que eu quero falar na próxima aula, quanto a unidades de tempo. Nós podemos pensar que nas unidades de tempo, elas são necessárias nós pensarmos na ideia de regra de 3. Certo? E essa regra de 3, ela nos mostra como é que a gente pode abordar algumas situações e problemas. Certo? Na próxima aula a gente aborda, traz alguns exemplos de conversões de unidades. Já deu um grande abraço.